Tá começando agora mais um episódio do FundoCast. Hoje a gente vai falar com a Thalissa. Ela é empreendedora social. Seja bem-vinda, Thalissa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Thalissa, conta pra gente como é que começou sua vida empreendedora, mas depois de você responder a pergunta, se você gosta de Fundo. Depois que eu responder se eu gosto de fundu, Exatamente. Eu gosto, mas não é uma coisa que eu sempre lembro de comer. Mas gosta. Mas eu gosto quando a gente vai no restaurante bom. cuiabano, tem ali, sobremesa. E a sua vida empreendedora começa aonde? Começa desde pequena. Desde pequena? Sim, é porque meu pai, ele é empreendedor, né, nato, e desde quando eu nasci ele já tinha empresa. Então eu lembro de eu, assim, brincando de ser dona de empresa. Olha que legal. Sim. Enquanto a gente quer ser jogador de futebol, você brincava de ser dona de empresa, olha só. Sabe aquele negócio que a gente vai fazer na psicóloga para saber sua vocação? Uhum. Quando eu lembrava disso, teve uma época que a gente fica meio em dúvida, né? O que eu vou fazer de faculdade? Eu lembrava de eu brincando disso. Eu pegava os blocos de nota da empresa do meu pai e ia anotando ali as vendas e fingindo, atendendo telefone. Isso com 6, 7 anos? Com isso, eu cresci com ele, né? Indo nas empresas e tal. Então, veio junto, né? Nasci foi natural pra você nem percebeu quando foi natural. Você queria ser dona do próprio negócio. Isso, E qual que foi seu primeiro negócio? Então, foi o Clichês na Rua mesmo. Foi o Clichês? Na verdade, antes do Clichês, eu comecei a me aventurar na moda já, porque eu estudei moda antes do Clichês na Rua. Você é formada no Instituto... Marangoni. Marangoni, lá que em Milão, na Itália. Muito chique. Muito chique. É a escola mais bem conceituada do mundo, de moda. E como é que foi essa experiência? Foi surreal. Eu fazia administração, porque, como eu te falei, né? Ficava assim, mas é isso, mas é aquilo. Então, eu fazia administração na época, eu já trabalhava na empresa do meu pai. Uhum. Quando eu falei, não, eu gosto de moda, eu quero estudar moda, e parei tudo que eu estava fazendo para estudar moda. E daí eu estudei moda, voltei e comecei a me aventurar com blog de moda. Que poderia ter sido um grande empreendimento da minha vida, eu mesma, né? Sim. Daí a gente vai chegar a isso no final da nossa conversa aqui. Mas foi mais ou menos isso. Foi em 2012, eu acho. Eu e mais uma amiga, a gente começou um blog de moda. Depois que eu voltei, né? De blog Milão. Regional aqui da... Isso. E começou a ficar conhecido. Qual que era o nome do blog? Chamava Operação Alfinetes. Operação Alfinetes. Aham. E a gente era como se a gente fosse os alfinetes que iam nos lugares. E aí o nosso objetivo era fazer looks com roupas baratas. Então, assim, era com brechó, era roupa de departamentos. E naquela época, os blogs eram, tipo, tudo blog de moda chiquérrimo. As mulheres se vestiam chiquérrimas e era uma coisa que não era palpável. A gente, como mulher, a gente olhava, como que eu vou me vestir assim? Né? R$500 numa blusinha. Não tinha como. E daí foi quando a gente teve a ideia, não. E eu amo brechó. E essa minha amiga também. E a gente começou a achar os brechós em Cuiabá, que eram raros. E a coisa começou a dar certo. Então, acho que ali foi o meu primeiro empreendimento. Com um blog de moda. Mas você que chegou a ganhar uma grana com esse blog? Nós começamos sabe a fazer permuta? Nós começamos com permuta, nós começamos a ser chamada para... O Goiabeira Shopping nos chamou para um evento, para a gente escolher as roupas. Então, nós começamos... E depois que a gente estava começando a dar certo, ainda não estava conseguindo fazer grana, mas era permuta, então já era alguma coisa, né? Sim. Aí a gente parou de fazer o blog. Ué, do nada? Mulheres. Tretinha entre mulheres. Foi coisa boba, que hoje em dia eu nem lembro mais o motivo. Nossa. Tava dando certo, sabia? A gente começou a fazer era assim. Era roupa, comida e lugares para ir com pouco dinheiro. Era esse o nosso objetivo. Então, chamou atenção. Claro, é quem que não quer. Todo mundo queria, tipo... agradável. Você entendeu? Comer bem com pouco dinheiro, vestir bem com pouco dinheiro. E a gente sabia fazer aquilo. Então, assim, até o Marcelo Cotrim, que é o chefe de cozinha, sim, a gente fez um bloco com ele, assim, um quadro com ele, de fazer comidas baratas. Então, a gente começou a fazer tudo isso, assim, começou a dar certo, as pessoas começaram a chamar a gente. Foi desse jeito. Foi meu primeiro empreendedorismo, foi eu mesma no blog de moda. Mas esse blog era só artigos ou tinha vídeo, foto? Sim, tem todas as fotos aqui no Facebook. A gente fazia várias fotos, a gente ia em lugares inusitados, fazia fotos diferentes. No Mercado do Porto, por exemplo, a gente fazia foto. Chamava atenção o que a gente fazia, sabe? E aí do blog foi pra onde? Como que foi continuando, né?
Então, eu comecei, aí eu gostava muito de moda, daí eu fiquei meio assim, acho que foi um pouco decepcionante pra mim. Ter que parar o blog. E eu ainda tava tratando, né? Eu tive uma depressão, eu sempre falo sobre isso, porque o Clichês na Rua tem muito a ver com o meu sofrimento do passado. Então, isso foi uma coisa que juntou com a outra. E daí eu não dei continuidade. Mas aí, eu continuei com aquilo de querer empreender. Daí eu continuei trabalhando com meu pai, voltei de Milão, continuei trabalhando com meu pai. E foi quando, assim, no meio do serviço com meu pai, eu falei assim, gente, eu não tô fazendo nada que tenha eu mesmo, que tenha um propósito, que faça diferença mesmo, que a gente estava conversando antes do podcast começar, que os millennials têm muito isso, né? A gente, millennial, de querer fazer algo que vai fazer a diferença no mundo. Sim, sim. E eu sempre fui muito isso, né? Sempre fui muito de querer ajudar. Então, assim, desde quando eu voltei de Milão, eu comecei a fazer um trabalho social. Eu e minha mãe de coração, que é a Fátima, que eu sou grata e sempre falo dela, nós começamos a ir em comunidades carentes, todos os finais de semana, para levar alimento para as pessoas, para alimento para o corpo, para alimento para a alma. Então, a gente gastava tempo ali com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes. Nós levávamos alimento para eles, a gente levava doações, a gente fazia festas, enfim. Era incrível. Então, como eu tinha tudo aquela questão, que era muito altruísta, muito de ajudar o próximo, quando eu ia para a empresa, que era só empresa, dinheiro. Dá lucro. Falei, não, mas espera aí. Tem que existir uma maneira de juntar os dois. Então, eu era muito assim, tipo, vou trabalhar com RH, porque eu gosto de ajudar pessoas, entendeu? Aí mas a RH não demite as pessoas? Isso Contrata, daí é departamento pessoal. É departamento pessoal. Isso, a gente sempre confunde, mas é RH, é recursos humanos, então você realmente entender que cada ser humano ali, né, tem a sua importância na empresa, enfim, e o departamento pessoal que demite. E aí foi meu pai, assim, que deu esse gatilho em mim. Eu falei pra ele, eu falava que eu tinha muita dificuldade, porque ele é dono de empresa, ele precisava ter lucro, e eu queria que os funcionários ficassem bem. Aí ele falou, minha filha, você precisa achar um equilíbrio nisso, achar um caminho. E aí eu comecei a pesquisar. Como ajudar pessoas e trabalhar, tipo, fazer dinheiro ajudando pessoa, empreendedorismo, como é que eu escrevi assim? Empreendedorismo... Eu não lembro certinho, muito tempo, né? Foi em 2000. Ganhar dinheiro fazendo bem. Mas fica até estranho falar isso, né? Mas não era, porque eu realmente precisava achar um caminho do que eu amava. E eu falei, bom, ONG, eu não sei. Eu fui pesquisar sobre ONG, eu não sabia como funcionava, e fui pesquisar sobre tudo isso. E aí eu achei que fora do Brasil, Estados Unidos, principalmente, fazia muito trabalho social dentro das empresas. E aí foi quando eu conheci esse cara, que ele fez uma empresa e um livro, Felicidade dá Lucro. Daí ele falava quanto que ele, fazendo os funcionários dele felizes, ele ganhava dinheiro. O retorno, né? Então, assim, para mim o lucro não era tão importante. Eu queria realmente os funcionários felizes. E eu ficava nessa, né, com meu pai, tipo, mas vamos fazer isso para os funcionários, vamos fazer um lugar para eles descansarem, vamos fazer um final de semana diferente. Então, era tipo o papel do RH ali dentro, né? E eu descobri que era possível e que dava lucro. Então, eu falei, vou provar isso, vou provar pro meu pai que era possível. Que dá retorno. Mas eu senti muito que eu podia fazer isso sozinha, né? Se eu não entrasse no consenso ali com meu pai, por que não fazer algo sozinha? E aí Deus foi juntando uma coisa com a outra, quando surgiu Clichês na Rua, mas não era uma empresa. E hoje em dia eu digo assim, que é muito mais como eu posso dizer, é uma ONG, porque sem fins lucrativos mesmo, com o objetivo, é um empreendedorismo, mas totalmente social, sabe? Então, assim, eu não sei se está dando para entender, você me conhece bem, mas eu não sei se o pessoal está dando para entender. Mas, resumindo, eu fiz moda, eu continuei trabalhando com meu pai na empresa de máquina pesada, que não tinha nada a ver comigo. Comecei a querer fazer o bem dentro da empresa, comecei a ter dificuldade, porque, cara, não é só com meu pai, é com todos os empresários. É muito difícil você ter essa visão. Né, como que eu vou... Que o seu funcionário, estando bem, ele vai produzir mais, Sim, né? E como que a gente vai juntar, por exemplo, ajudar uma comunidade carente no nosso trabalho, né? E aí eu descobri esse cara, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Tony alguma coisa, que ele fez esse livro, eu indico para todo mundo, Felicidade que dá lucro. E aí ele fez essa empresa chamava Zappos, e ele vendeu por não sei quantos milhões para a Amazon.
Uma empresa social. É uma empresa social. E aí ele falava ali que quanto mais ele fazia coisas para os funcionários dele, tipo o Google, ele colocava lugar para as pessoas descansar, tinha biblioteca, ele fazia treinamento, ele tinha dia das pessoas saírem para fazer trabalho social em comunidades carentes e aquilo contava como serviço. Falei, meu Deus, eu precisava fazer isso. Falei, meu Deus, eu quero contar como serviço. Pessoa fazendo trabalho social, incrível. Enfim, então eu falei, eu preciso fazer isso. Né? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo com o trabalho. Tá, vamos lá. Mas como é que você chegou no Clichês da Rua? Fazer o que o Clichês faz. Tá. Né? Então, daí eu continuei trabalhando, continuei sonhando com isso. Um dia, eu falei, bom, posso ajudar aqui ou ali algum funcionário, fazer alguma diferença aqui dentro da empresa, mas eu não conseguia crescer com aquele sonho que eu tinha, né? E aí, um certo dia, tava eu, meu esposo hoje em dia, e uma amiga. Naquela época, meu esposo era só meu amigo. E aí, a gente viu que em Cuiabá não tinha arte de rua, quase. Assim, o Babu tava começando, o Junior tava começando. Na verdade, o Babu, eu não sei quanto tempo que ele tava começando, mas eu sei que o Junior tava começando a fazer grafite nas ruas. E a gente viu que em Cuiabá não tinha arte de rua, lambe-lambe, são os papéis que a gente cola pelas ruas. E aí, a gente falou assim, cara, vamos fazer isso, vamos começar a colar lambe-lambe pelas ruas? Então, começou uma coisa totalmente despretensiosa para realmente fazer a diferença nas pessoas através dos papéis pelas ruas, né? Então, a gente queria levar amor, nós queríamos levar encorajamento, nós queríamos levar isso que pulsava dentro de mim através dos papéis pelas ruas. Então, se eu não conseguia fazer na empresa algo, na rua, eu né? tinha que achar um jeito. E aí, a gente se juntou, nós três, e criamos o Clichês na Rua. O nome é porque tinha muitas palavras que era tipo clichê, mas que tinha muita força. Sim, às vezes é o que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Né? Exatamente. Tipo, nunca desista. Um rapaz já desistiu de suicidar porque leu Nunca Desista, que a gente colou, né? Então, que na verdade não foi a gente que colou, foi lá em Tocantins e em Gurupi, que a minha cunhada levou pra lá, colou lá, colocou na frente da faculdade e esse rapaz mandou mensagem pra gente. Então, assim, clichês, ele tem muito poder, por isso que ele vira um clichê. Por isso que a pessoa repete tanto, né? Então, a gente começou a colar clichês. E aí, as pessoas começaram a vir atrás de nós. Olha, obrigada, não tava bem. Eu precisava ler essa frase. Obrigada, eu tava muito ansiosa. E eu passei por esse ponto de ônibus. E tava escrito, calma, ainda há tempo. Então, isso mudou meu dia. E a gente, a gente não sabia que... O tamanho do impacto que você poderia causar nas pessoas. Exato. Né? E a gente, a gente tá fazendo uma coisa diferente aqui. Eu queria muito fazer a diferença, mas eu não sabia que esse era o meio que Deus estava me dando para fazer. E aí foi quando o G1 entrou em contato conosco. E aí a gente foi lá, tipo, acho que faziam 6 meses que a gente tinha começado Clichês. E a gente tava meio assim, tipo, vamos continuar? Não vamos? Porque a gente não sabia que aquilo era um propósito de vida mesmo, aquilo era uma dádiva, né? E aí eu lembro que a gente chegou lá no G1, aqui no TVCA, e aí eles falaram assim pra gente, vocês são universitários? E aí, porque é coisa de universitário fazer, né? Ficar pregando as coisas no poste, né? Tipo, fazendo as coisas diferentes e tal, a arte, né? E a gente, não, tipo, ninguém era universitário mais. 2 já tinha formado, 1 aí tava estudando. Não, ia voltar a estudar ainda, enfim. Aí a gente entendeu que aquele dia, quando o G1 postou e viralizou, tipo, no Facebook do G1, naquela época não era tanto Instagram, né? Isso era em 2016. A gente, caramba, e a gente nem pediu pra colocar o Instagram do Clichês, de tão, tipo, despretensioso que a gente tava, sabe? A gente, meu Deus, a gente não colocou nem clichês na rua, roupa e tal. Aquele dia foi um marco pra nós, e a gente, não, nós estamos fazendo algo diferente no mundo, vamos continuar. E aí as pessoas queriam colar clichês com a gente na rua. A gente, você quer colar papel com a gente na rua? Me diz qual dia que é Como que eu vou... assim? Então, e aí a gente começou as pessoas querendo se voluntariar, e a gente começou a andar conforme a chuva, né? Dançar conforme a chuva. E aí, como eu tinha feito moda, eu cheguei no Thiago e na Luane, falei, eu quero fazer uma marca com clichês na rua, uma marca social. A gente vai fazer o projeto ser sustentado com o que a gente vai vender. Então, eu quero vender camiseta. Eu fiz moda, eu quero voltar para esse ramo que eu você tinha gosta, parado, né? E que eu amo. E aí, vocês querem participar? Aí eles não se animaram, porque cada um tinha o seu trabalho. Cada um tinha... Falei, então tá bom, eu vou fazer, mas vocês fazem parte disso. E eu comecei a fazer as camisetas. Então, aí, tipo assim, o objetivo era... Você é um poste ambulante, né? Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa como aquele papel faz.
E aí começamos a vender as camisetas, e as pessoas começaram a gostar, e aquilo começou a crescer. E aí começamos a continuar a crescer o tipo de arte, tipo de arte mesmo, que a gente mudou para estêncil, acrescentamos o estêncil. A Secretaria da Cultura entrou em parceria conosco em algumas ações de prevenção ao suicídio. As camisetas, eu fiz coleções de prevenção ao suicídio, coleções uma coleção chamada Esperança, que era exatamente para levar palavras para a pessoa que não estava bem, estava em depressão. Então, eu levei todo esse propósito para dentro da moda, né? Junto com Clichês na Rua. E foi um grande impacto, tem sido um grande impacto até hoje. Né? Pessoas desistindo de suicidar, pessoas que compram uma caneca porque sabe que a outra pessoa está em depressão. E aí aquela pessoa que está em depressão recebe aquela caneca e fala, cara, eu sou muito impactada todos os dias, aquela caneca tem mudado meu dia, minha vida, aquela camiseta. E a gente fica, meu Deus, uma coisa tão simples. Tão pequena mas que traz tudo isso, não só mas por causa de nós também. Pela fé que a gente tem, né? Por toda essa energia que Sim, porque vocês fazem de verdade, acreditam no que estão fazendo, né? Não só gerando o resultado por gerar, mas acreditam muito e cada vez mais resultado vai ser gerado, né? Porque isso vai retroalimentando, né? Exatamente. E quantas pessoas vocês já fizeram uma ação assim com voluntários? Com quantos voluntários? Numa ação com quantos voluntários? Qual foi a maior? Com mais de 100 voluntários. Mais de 100? Quando nós fizemos pra pregar parcerias. Papel na parede ali no Não, poste. pra pregar papel na parede não, porque a gente sempre dividiu. Ah, tá. Porque assim, Cuiabá a gente já é dividida por sul, leste, oeste, né? As regiões. E norte. Nós dividimos as regiões. Faz muitos anos que a gente dividiu. Porque senão era muita gente e ficava assim, meio desperdido, né? Tipo, num bairro, como que você vai compartilhar isso, né? As pessoas, assim, naquele bairro. Então, a gente dividiu para que chegassem mais bairros. Descentralizou para ter mais impacto, né? Isso, para que chegasse no Pedra 90, para que chegasse no CPA, para que chegasse em vários, dentro das ruas dos voluntários. Para que a família do voluntário saísse para trabalhar e visse, sabe? A gente pensou nisso. E foi ótimo, porque daí foi muito mais... Chegou em muito mais gente, né? Nossa, que legal. E vocês têm noção de quantos papéis vocês já pregaram? Nossa, não. Mas foi mais que 1.000 papéis. Muito mais. A gente tem noção que a gente já impactou mais de 1 milhão de pessoas. Sem dúvida nenhuma. Porque já tiveram muitas coisas nossas que viralizaram. Por exemplo, uma frase que a gente sempre... Que tem uma camiseta, vai dar certo. Que é um clichê. Sim. Tiveram pessoas famosas que repostaram. Então, tipo, mais que foi umas 4. Então, quantos milhões de pessoas que não foi impactado com papel nosso, com clichês, né? Que é uma arte, que a gente fala. Toda ação, tipo, todo mês tem ação de colagem. Cada ação a gente entrega pro líder ali mais de 100 papéis. 70, 150, depende da ação. Então, faz as contas desde 2015. Eu nunca pensei nisso, mas já foi mais que 1.000 papéis. Já foram mais que 1 milhão de pessoas. Além disso, a gente faz ações sociais, né? Antes da pandemia, a gente fazia muito de ir nas comunidades, de fazer palestras, de falar sobre gestão emocional, que é minha paixão, né? E escolas comunitárias, escolas estaduais. Então... São muita gente, muito papel. Além da gente entregar os pequenininhos, né? Na rua, tipo, eu entrego sempre. Eu vejo uma pessoa Quase na padaria... Quase um cartão de visita, então. Tipo, eu vejo uma pessoa na padaria, tipo, às vezes ela tá com uma carinha fechada, atendente, uma frase pro seu dia. Tipo, eu amo isso, muda o rosto da pessoa, muda o dia dela. Então, é infinitas frases por aí. Bacana. E, assim, você falou que as vendas das camisetas... que banca as ações. Isso. Né? E por mais que você não vê como uma empresa para dar lucro, ela tem que ficar no azul, né? Como é que você faz essa gestão? Sim. Eu sempre sonhei com essa empresa para realmente eu viver dela, porque é meu sonho, né? No momento, eu levo ela como se fosse uma ONG, eu posso dizer assim. É sem fins lucrativos. Sim, sim. E eu acredito que o propósito do Clichês na Rua sempre vai ser esse, sabe? Mas, desde o início, a gente tirava do nosso bolso, tipo, dos primeiros papéis. Então, como que a gente vai continuar tirando do nosso bolso com essa repercussão toda? Foi por isso que veio, vou vender e vou sustentar. Hoje em dia, a gente alugou um espaço no Centro Geodésico,
da América do Sul, que fica aqui em Cuiabá. Lá na Câmara? Ali, na frente da Câmara. Ah, na frente da Câmara, que é um co-work ali, né? Ou Não é era um co-work, co-work? Não, não é co-work, não. Não é co-work? Não. Era? É. Não sei. Mas lá tem o GC Hope, que é uma casa de oração. E nós alugamos o espaço. E aí tem estúdio atrás, nós alugamos bem na frente. Junto ali, no mesmo prédio. Sim. Então, ali tem a loja, tem onde a gente faz palestras, é onde a gente faz tudo. Eu esqueci sua pergunta. Como que você faz a gestão, né? Pra ficar no azul, né? Pra ficar no azul. Então, é isso. A gente tá ali num lugar que é bem centralizado. Como a gente faz sempre ação e as pessoas vão lá, as pessoas vão conhecendo, vão comprando, vão falando pras outras. Então, o aluguel é pago com a venda das roupas também? Sim, sim. E no momento você tira dinheiro de onde? Assim, você tem um outro trabalho ou você tira... Sim, eu tenho outro trabalho. Você trabalha com o que hoje? Olha, eu estou fazendo uma transição de profissão. Retornando... Por isso que eu falei no começo, né? Depois, no final, eu vou te contar. Eu estou retornando às raízes ali da moda. Porque eu amo. Sim. Então, eu trabalhei desde os 17 com meu pai. Eu passei por todas as áreas que você pensar da empresa. E agora eu tô saindo, eu trabalhava no marketing. Então, assim, foi tudo muito bom pra mim, porque eu cresci muito, aprendi muito, né? Então, agora eu tô voltando a estudar, vou me especializar mais ainda na área de moda e estou me tornando agora uma consultora de imagem, que eu amo vestir o próximo, eu amo toda essa questão de imagem e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com clichês, tem tudo a ver. Com a autoestima, de você se sentir bem, se ver, né? Quando você olha no espelho, se enxergar de verdade ali, né? Sim, e tem tudo a ver com gestão emocional. Exato. Sua identidade, né? Então, você entender quem você é, te faz te vestir, se você se veste como você é, como você se sente, como você realmente acredita que você é, sabe? Então, vou juntar exatamente tudo isso, mais ainda. Mais ainda. Então... Tá, já que você falou do mais ainda aí, né? Quais são os próximos passos pro Clichês, assim? Que você vê ali nos próximos 5 anos, vamos dizer assim. Nós vamos expandir pro Brasil e pro mundo, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Tem muita gente fora de Cuiabá pedindo pra gente expandir. E nós estamos estudando como que a gente vai fazer isso. Então, tem gente em São Paulo, tem gente em Goiânia. Ué, vai ter que ser tem franquia, gente no Pará. né? Você vai ter que abrir uma franquia dos Clichês. Então, eu preciso realmente entender o que vai ser, sabe? Porque, por exemplo, os Lambes aqui em Cuiabá, nós temos um reconhecimento da Secretaria da Cultura como um trabalho de impacto social. Sim. Desde 2016. Que bacana. Né? As ações que a gente faz nas pontes de prevenção ao suicídio, nós temos autorização da prefeitura, que eles entenderam a importância do nosso trabalho e a gente tem como provar o que aconteceu, o resultado, né, de pessoas que entraram em contato com a gente e desistiram de suicidar. Da ponte Sérgio Mota, já tiveram 2 casos. Então, puxa vida, eu quase morri de chorar quando eu recebi esse feedback. Eu imagino. Então, a gente precisa entender como que a gente vai levar isso para outras cidades. Esse é o nosso próximo passo. Já está planejando. Já. Bacana se Deus isso. Quiser, em breve. E hoje é só você no Clichê? Na liderança, você quer dizer? Na liderança ali, que toma as decisões. Ah, você e seu esposo. Eu não sou nada sem meu esposo. Ele é extremamente visionário. Totalmente visionário. Muita coisa que o Clichês faz hoje e vai fazer é o meu esposo. É que eu sou mais falante. Mais falante. Entendeu? E ele é mais observador. A pessoa mais observadora é mais visionária. Ela vê lá na frente. Entendi. Né? Eu sou aquela que fala, que faz e tal. E ele tá ali do meu lado e fazendo e visando, né? Mais longe. Bacana. Sou eu e então ele. É vocês dois. E tem outra liderança. Tem a liderança abaixo de nós. Que cuida dos braços do Clichê, tipo... Das regiões? Das regiões, das ações. A gente não conseguiria fazer tudo sozinho, jamais. Do tamanho que vocês são hoje, não, realmente tem mais de 100 voluntários, e aí são 8 líderes, mas já tem líderes fora de Cuiabá. Tipo, tem um em Campo Grande, que tá começando lá, que ele saiu de Cuiabá, então ele já sabia como a gente funciona, então fica mais fácil. Tem uma em Sinop, e tem uma em... esqueci o nome da cidade, gente, agora. Fugiu. No interior? Campo Verde. Então já tem 3 cidades do interior aí. Não, desculpa, 2 do interior e uma de Campo Grande. Então somos em 8 líderes, fora eu e meu esposo.
Legal. E como é que você vê, assim, as empresas que querem fazer isso, né? Levar um bem-estar social para os seus funcionários? Como que você vê que essas empresas podem fazer? Muito bom você ter perguntado isso, porque, assim, o exemplo arrasta. Exatamente. Então, eu tava contando, né? Sempre. Falar é fácil, mas é o exemplo que arrasta. Como diria, eu acho que é São Francisco de Assis, ele fala assim, prega o evangelho, se necessário, fale. Exato. Então, ele falava, né, sobre isso, né, teu exemplo arrasta. Eu amo São Francisco de Assis. Então, por que eu tô falando do exemplo arrasta? Porque desde o início, quando eu comecei a buscar sobre isso, meu pai não entendia. Hoje em dia, meu pai doa não sei quantas cestas básicas por mês. Ele doa um monte de cesta básica, ele ama, eu não vejo mais não fazendo isso, ele ama, ele vai nas comunidades, a gente já fez ação social junto. Como eu poderia imaginar isso anos atrás, entendeu? Uhum. Então, é lindo, eu me emociono, porque o exemplo arrasta, não tem jeito. Então, a pessoa tem que entender como ela pode, por exemplo, uma pessoa que trabalha ele é médico, ele tem uma clínica, por que não tirar uma vez ao mês e levar a clínica dele para uma comunidade, né? Ou achar pessoas que realmente estão em situações de muita dificuldade ali, dentista, levar para o seu consultório. Isso já é fazer uma empresa social, né? Tirar 2 horas do seu mês ajudando uma pessoa que está com dente faltando aqui. Quantas pessoas que a gente ia na comunidade, via o dente faltando, eu falava, meu Deus, eu preciso de dentista para essa pessoa. Sim. Então, é isso. Então, por exemplo, o meu pai, por exemplo, ele às vezes não consegue ir, mas ele está sempre enviando alguém para levar uma cesta básica, né? Então, são N maneiras que você pode estar fazendo sua empresa ser uma empresa social, que é uma das coisas que a gente queria, nós queremos, meu esposo sempre falou de ter esse braço, de fazer parceria com empresas e nós termos e nós termos esse braço de levar essa empresa para a comunidade, que é uma coisa que nós podemos fazer com clichês na rua. Exatamente. Né? Então, é isso. Então, é você entender o que você faz. Por exemplo, você faz vídeo. Por que não ajudar uma comunidade carente fazendo um vídeo para trazer essa realidade para a sociedade ali, para pessoas que você sabe que empresários que podem ajudar financeiramente, dando palestra, ajudando, que é muito bom. Mais do que financeiro e comida, é a pessoa ir lá ajudar, né? Sim. Ensinar a pessoa a pescar a comida. Exatamente. Então, do seu talento que você tem de fazer tudo que você faz, né? Com a arte, com o entretenimento, com o vídeo, enfim, você pode usar isso a favor das pessoas que precisam. Então, é só a gente pegar o que a gente já que a gente já tem e pensar como eu posso deixar de ser egoísta um pouco e ser mais altruísta. Um pouquinho mais altruísta. Não é difícil, é só um pulinho ali. Nossa, só fazer isso. Só começar, né? Só de pouquinho. É que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer... não é uma pessoa. A gente sempre fala isso no Clichês. Se a gente atingir, se a gente salvar, se nós tocarmos uma vida, então já vai ter valido a pena. Exatamente. Eu li um livro recentemente do Almirante, que o discurso dele lá na faculdade é até famoso, em 2014. Ele fez um livro, né? A primeira medida dele que fala que se você quer mudar o mundo, arrume sua cama. A primeira coisa que você tem que fazer. Já ouvi. Né? E uma outra coisa que ele fala é mude a vida de uma única pessoa, que consequentemente você está mudando no mínimo de 10 pessoas ao mesmo tempo. E dentro de 8 gerações você mudou a vida de milhões de pessoas. E por que não do mundo, né? Então assim, comece pequeno, né? Faça uma pequena ação que você vai ser exemplo e alguém vai seguir também. E vai expandir isso, né? Eu sempre penso isso, porque tem um nome para isso. Eu fugi o nome agora, mas, por exemplo, assim, você tá mal. Aí, você provavelmente tá mal, você vai tratar a pessoa que você está trabalhando junto mal. Essa pessoa provável. Foi maltratada por você, provavelmente quando ela chega em casa, ela vai tratar a outra pessoa mal, sua esposa, a esposa dele e tal. Agora, você tá mal. Eu chego e faço a diferença na sua vida. Entendeu? Você que ia tratar outra pessoa mal, isso é até uma filosofia, se eu não me engano, o budismo fala sobre isso, né? Mas eu sou cristã e Deus que me ensinou a ser assim, né? Sim. Por isso que eu amo ser altruísta, porque realmente, mas não é sobre a religião, mas é exatamente isso. Reverberar, né? É um ciclo vicioso, não é essa palavra, mas é como se fosse. Então, aí eu te trato bem, você estava mal, isso muda a sua mente, isso muda a sua vida, você chega naquela pessoa e
você poderia tratar dela mal, mas você trata ela bem, e ela vai chegar em casa, vai tratar bem, porque você, poxa vida, você acabou de ser tão impactado por mim. Você entendeu? Exato. E aí vira uma... Puxa, tem um nome pra isso. Às vezes é um papelzinho na fila da padaria. Total. Olha, a gente tem feedback de pessoas que abriram clínica de psicologia. Uma mulher chegou um dia em mim e falou, olha, eu vim aqui, que eu sabia que vocês iam estar aqui, numa feira que a gente participou, para agradecer, e o esposo dela do meu lado, junto. Porque eu estava muito em dúvida se eu abria uma clínica de psicologia, que ela é psicóloga, mas eu não estava bem, assim, comigo mesma, não tinha autoconfiança, e eu recebi esse papelzinho no ponto de ônibus, eu não lembro a frase que era, mas talvez seja assim, tipo, de acreditar em si mesma, alguma coisa assim. E eu decidi abrir minha clínica de psicologia, de psicóloga, né? Por causa dessa frase. Sem noção? Quantas pessoas ela está ajudando agora com a clínica dela? Exatamente. Nossa, que incrível. Uma impactou uma vida que está impactando outras várias vidas. Exatamente. É muito bonito isso. É isso. Quem quiser ser voluntário do Clichês, como é que faz? Então, pode entrar no nosso site ou no Instagram, mandar um direct. É que lá no site já está escrito assim, faça parte em cima. Daí clica ali. Qual que é o site? É clichêsnarrua.com.br. E aí clicar no faça parte. De clichê mesmo. Aí clica em faça parte e preenche o formulário. Aí a gente vai entrar e vamos dar o próximo passo para a pessoa. Né? E qual região que ela tá, para ela encontrar o líder da região. A gente vai explicar como funciona o Clichês na Rua, né? Como que vai funcionar as ações. Aí ela vai realmente entrar no grupo, né, da sua região para poder fazer parte. E o que a empresa tem que fazer? Tem que ir lá no site também, clicar no faça parte? Isso. Então, nós poderíamos colocar esse formulário para a empresa, né? Eu vou sair daqui e já vou fazer. Então, quando for no ar, já vai ter o Faça Empresa. Já entendeu? Vai ter Faça Parte com sua empresa. Com sua empresa, exato. Exato. É algo que a gente precisa fazer, há muito tempo a gente queria fazer. Que nós já fizemos, por exemplo, ação no Sebrae. O Sebrae já convidou a gente para fazer palestra para eles. Então, querendo ou não, eles estavam fazendo uma junção ali. Eles queriam falar sobre depressão, combate à depressão e prevenção ao suicídio. Então, nós podemos ir na empresa fazer isso, sabe? Sim. A gente ou pode juntar com a empresa e fazer uma ação social e levar os funcionários a fazer a diferença na vida do outro. Então... A perceberem também, né? Porque tem muita gente que não sabe do poder que tem de impactar uma vida positivamente, né? Exato. Porque às vezes, por N motivos, né? Ela não percebe as coisas boas que acontecem na própria vida e aí acaba não conseguindo também reverberar, né? Espalhar isso tudo para outras vidas, né? Então, assim, às vezes ouvir uma palestra ali na empresa desperta isso, né? Sim, exatamente. Thalissa, quando as pessoas falam em doação, elas pensam em quê? É dinheiro? É comida? O que é? Eu acho que é os dois. É os dois? Depende muito da pessoa. E é só isso? Tem gente que na hora vai pensar em dinheiro. Vai doer no bolso ali, ela já fala, não, mas não tem, não dá, tá apertado, né? E tem muita gente que pensa no alimento. Você tem dinheiro para fazer doação, então? Olha, nem sempre. Você pode dar seu tempo, que é muito mais importante que seu dinheiro, que é muito mais importante do que a comida. Tem muita gente, por exemplo, os moradores de rua. Se você for, eu já fiz vários meses de trabalho nas ruas com eles, eu, meu esposo e outras pessoas. Quantas pessoas que estão doando alimento ali? Então, provavelmente, todos os dias tem pessoas doando alimento para aquelas pessoas ali, principalmente no porto. Mas quantas pessoas que têm estado lá, tirado tempo, e realmente tempo, tipo, toda semana, indo lá, 2, 3, 4 horas, tocado uma música para eles, ouvido, e aquilo vai gerar no coração daquela pessoa a vontade de sair. Foi exatamente assim que a gente trabalhou para tirar as pessoas das ruas quando a gente ficou alguns meses. Nós não queríamos chegar, vamos sair? Porque não adianta, quantas pessoas que já fizeram? Nós queríamos que eles fossem convencidos. Não por si mesmo, sabe? Deus ali convencendo, o nosso tempo ali sendo dispensado para que a pessoa fosse que ela visse, puxa vida, eu preciso ter uma vida melhor. Eu posso. A gente fazia elas acreditarem através da nossa conversa, através da gente gastar nosso tempo ali. Então, muito mais importante do que dinheiro é tempo. Que é o nosso bem mais precioso. Todo mundo fala, se é o nosso bem mais precioso,
por que não doar ele para o próximo, né? Eu acho que é a primeira coisa. É tão preguiçoso que a gente não sabe quanto tempo temos, né? E muitos deixam de ajudar o próximo porque fala que não tem dinheiro. Porque acha que não tem o suficiente. Não é sobre... É sobre o pouquinho que você pode doar. De tempo ou de mesmo de dinheiro, assim. Exemplo prático. A minha mãe de coração, que me levou a tudo isso. Na verdade, Deus me fez encontrar ela. Ela começou o trabalho de ir nas comunidades carentes, de difícil acesso, com as estradas extremamente ruins, com um carro pequenininho. Aí você pode pensar, mas eu não vou, vai estragar meu carro, não sei o quê, não sei o quê. Mas vamos fazer com o que a gente já tem na mão? Uhum. Vamos ser fiel com o pouco que a gente tem? Aí sim a gente vai ser colocado no muito. Exato. E às vezes você não precisa ir longe, né? Não. Mas às vezes está ali no seu bairro. Isso. Né? Dá para você ir a pé. Exato. Né? E fazer ali a pequena diferença. Você me falou da questão de ouvir, né, os moradores ali. Eu lembrei de uma reportagem que eu assisti há um tempo, onde tinha esse trabalho de ouvinte dentro de um asilo. E a qualidade de vida dos idosos melhoraram muito, assim. Nossa. A maioria eram muito felizes, né? Quando chegava o dia do ouvinte, que eram os voluntários. Olha isso. Que era só para escutar o que eles tinham para dizer. Que incrível, né? Que incrível. E, assim, eu ouvi assim, eu falei, caramba, é genial, né? Porque uma coisa que idoso tem é história para contar. Né? Então, é bom para os dois, né? Exato. Aprende, alguém ensina e alguém aprende. Nossa. Né? E quem tá ensinando tá ficando mais feliz, né? Sim, que é tá o que se eles sentindo mais útil precisam. também, né? Porque às vezes você tá ali numa situação que você não se sente útil. Exatamente. Né? É terrível. Nossa, incrível. Muito bom. É isso que o mundo precisa. A gente foi feito para relacionar. É o que mais a gente precisa. Não. Vamos supor aqui, mais perto ainda de nós, nosso prédio. Por exemplo, quantas histórias a gente escuta de pessoas que não estão bem, que já tentaram suicídio ou que se suicidaram de prédios. Uhum. E se a gente pegar, tipo, uma vez por mês eu vou colocar clichês na rua embaixo das portas. Já teve voluntário que fez isso. E o retorno foi, assim, incrível. Entendeu? Então, aquilo ali pode salvar uma pessoa. Você vai tirar 10 minutos do seu dia para subir o elevador, colocar debaixo, né? Ou colocar na caixa de correio. São coisas simples que mudam o mundo. A gente sabe disso. Porque é tão difícil praticar. Né? Precisamos de mais exemplos, né? Quanto mais exemplo, melhor. Né? E assim, falando de exemplo, em Cuiabá vocês a única marca, a única empresa social que faz algo similar? Assim, não tem nenhum concorrente, vamos dizer assim. Não seria um concorrente, mas alguém que faz algo parecido? Que eu conheço aqui, não. 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 Somente ONGs que têm objetivo diferente, né? Não conheço. Na verdade, do jeito que o Clichês na Rua eu não conheço no Brasil. Né? Que é a arte de rua, que é a questão da gestão emocional, junto com a moda. Dessa maneira, ele é totalmente único. Uhum. Pode ser que tenha algo parecido, mas eu não conheço, né? Lógico que tem são outras coisas, assim, né? Diferente que ajuda as pessoas, mas desse jeito, sim, só conheço Clichês na Rua. E como é que seu pai te vê, assim, trabalhando como você está trabalhando hoje? O que ele fala para você? Já tiveram várias fases. Já teve muita fase de não acreditar, de ficar bravo. Vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Isso. Mas aí chegou num certo momento que ele falou, nossa, realmente minha filha tá fazendo algo diferente nesse mundo. E ele começou a ficar orgulhoso. Começou a... E aí, hoje em dia, ele quer que o Clichês na Rua faça coisas junto com a empresa dele, né? Não abre mão mais. Entendeu? Daí eu já colei frases na empresa dele. Então, o exemplo arrasta, não tem como. Né? Graças a Deus. Mas por isso que a gente tem que seguir realmente aquilo que o nosso coração tá falando, sabe? Fazer com verdade. E não deixar que ninguém te pare. Né? Eu podia ter parado por causa de trabalho, por causa... Enfim, N dificuldades, mas a gente tem que continuar, de um jeito ou de outro. Bacana. E você tem estudado para aprimorar o negócio do Clichês na Rua? Eu sei que você já falou que está pensando em novas frentes, né? Sim. Mas estudar no sentido de, tecnicamente, gestão... Então, eu falei para você que eu tô retornando os estudos agora para me especializar. Eu tô finalizando agora uma pós-graduação, que é de gestão de pessoas,
que eu acredito que me ajuda muito. Sim. Até porque eu tenho que gerir muitas pessoas ali, os voluntários. Então é isso, mas preciso cada dia mais crescer estudando, né? Nesse sentido de empreendedorismo social. Até porque estourou no Brasil agora com a pandemia, né? Exato. Estourou, então deve ter muitos cases aí para estudar, para aprender junto, para até fazer coisas juntos. Eu vi uma vez no programa, antes da pandemia, no programa Shark Tank, que tinha uma empresa social que fazia reforma de banheiro. Olha isso. Né, eles compravam sobras, né, de materiais de construção civil para fazer a um custo muito mais baixo, né, a reforma do banheiro, porque o banheiro é o lugar mais úmido da casa. Né? Então é um lugar, depois da cozinha, um lugar mais insalubre. Se você não tem um azulejo, né? Não tem o piso ali, então eles faziam isso. E eles estavam lá para pegar um investimento, para ampliar, e eles deixaram claro que o objetivo do lucro da empresa é para reinvestir na empresa. É isso. Né? Eles vão tirar o salário deles ali, mas não tem prolabore, por exemplo. Né? Eles deixaram bem claro isso. E aí conseguiram um investimento, eu não lembro quanto, mas com esse objetivo, né? De ser uma empresa social. Né? Com um custo menor, você dá um mínimo de qualidade, para aquela dignidade para aquela pessoa estar morando numa casa melhor, com um banheiro adequado. Né? E faz muita diferença um banheiro adequado. Deve gente. ter conseguido, deve estar bombando. Tem uma... Eu não sei se é ONG, eu acho que talvez seja empresa social mesmo. Chama Construid. Que ele está fazendo... ele faz a casa toda. Ele constrói a casa toda. Casa toda. Isso, assim, cada casa linda. O cara é engenheiro. Ele saiu na Forbes agora. Tipo, eu vi desde o início, assim. Desde quando começou, E, tipo, bombou. Até quem tava junto com ele, esses dias fazendo com eles, né? Era a Sasha e o João Figueiredo, a esposa. Sasha, filha da Xuxa. Então, isso. E é um segmento, se a gente for pensar em negócio, né? Que é um segmento absurdamente grande, né? O déficit habitacional que a gente tem no país, né, é absurdamente grande. Então... E quanta gente... Isso é muito fácil de conseguir ajuda. Como que os grandes empresários não vão querer ajudar uma ONG dessa? Exato. Né? Tipo, todo mundo... É legal você ter falado isso. O que eu observo? Que todos querem ajudar. Mas não sabem como. Não sabem como. Os grandes empresários que têm muito dinheiro, eles querem ajudar. Mas, assim, muitas vezes eles não vão. Eles só precisam de alguém que eles tenham confiança para poder, né, colocar o dinheiro. Sim. Mas todos têm... O ser humano tem esse negócio de ajudar o próximo. A pessoa pode ser o que for, o mais egoísta, aqueles caras super, né, difícil. No fundo, ele tem... Porque sempre tem uma história difícil lá dentro dele. Sim, né? Exato. Então, se ele vê e se ele confiar na pessoa, ele vai ajudar. Se ele vê verdade, Se ele vê verdade. Fizer uma auditoria, pode fazer uma auditoria, né? Vai ter certeza, né? Exatamente. Mas ajude, né? Se esforce também. Exatamente. Eu vou te dar um presente, né? Que é o livro Pesquisa em Propaganda para Entender e Colocar em Prática, do Cláudio Brandão. Que bacana. Né? Ele mandou pra gente dar para os participantes. Olha só. Então, aí você aplica também para melhorar, né, o clichês. Então, Thalissa, pra gente finalizar o podcast, né, deixa uma mensagem para quem tá assistindo e tá achando assim que tá desanimado, né? Tá precisando de um exemplo, né? Para retomar, né, essa vontade, esse brilho no olho que é tão difícil, né, quando a gente perde, recuperar. Sim. Eu gostaria mesmo de incentivar as pessoas de fazer o que é simples. Porque um papelzinho, uma frasezinha é muito simples, mas pode realmente salvar uma vida, salvar uma pessoa de seja o que for que ela esteja passando. Então, eu acho que a gente só tem que olhar para nós e lembrarmos de momentos difíceis que a gente estava passando, quanto que a gente queria que alguém nos ajudasse, estendêssemos a mão, né? Estendesse-nos a mão. Então, que a gente seja essa pessoa que estende a mão, né? Que tá ali pelo próximo da forma mais simples que for. Então, incentivar mesmo a galera de fazer parte do Clichês na Rua e fazer a diferença como você tem na mão, com o que você tem na mão, faz a diferença. Porque quanto mais a gente faz a diferença pelo próximo, mais a gente faz bem para nós mesmos. Sempre assim. Sempre. É ciclo vicioso, eu acho que é o nome que eu não tava conseguindo lembrar. Mas é um ciclo vicioso mesmo do bom. Positivo. É uma reação em cadeia, que é a palavra, reação em cadeia. Então, é uma reação em cadeia. Todo mundo quer fazer parte de uma reação em cadeia positiva. Uhum. Que você faz o bem e volta para você mesmo. E vai assim, né? E é assim, é sobre isso. E a gente
talvez entrar um pouco para dentro de nós e falar, nossa, do meu trabalho, o que um pouquinho eu posso doar para o próximo, né? Como eu posso fazer da minha empresa uma empresa social? Fora que, além disso, sua empresa vai ficar conhecida como uma empresa social, e isso vai fazer total diferença. Total diferença no mundo. O mundo que a gente está entrando agora, que entrou com a pandemia, isso faz total diferença. A geração que está vindo aí, ela vai comprar das empresas que tem o olhar social, que tem o olhar ambiental. Isso é fato. Eu já faço isso. Você já faz isso, arrasou. Então é isso. E conte com Clichês na Rua para fazer a diferença junto. E fala os arrobas todos, os endereços todos, para a galera te achar. Tá. Então o Clichês na Rua é @Clichês na Rua. E o meu é @Thalissa Briante. Precisa falar sobre moda também. Isso no Instagram, no Facebook? No Instagram e no Facebook. A mesma coisa. Não. Tem TikTok? Ainda não. Tem, mas eu não tô usando ainda. Ah, tá bom. Então, mas tem. Segue lá que a gente já vai fazer funcionar. Bacana. Eu gostaria de agradecer por você ter aceito o convite. Foi muito legal conhecer sua história. Eu já te conhecia há um tempo de eventos, né? Sim. E é muito bonito ouvir, muito bonito a sua história. Espero que chegue em lugares muito maiores, que dê certo essa expansão que você está planejando. Sim. Tá bom? Obrigada, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. E continue, que só cresça. Tomara. E esse foi mais um episódio do FundoCast. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, de enviar para alguém. E se você conhece algum empreendedor, um empreendedor social ou empreendedora social como a Thalissa, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. Até a próxima.